acadêmicos, eu sou a professora Beth e hoje nós estamos aqui para tratar de dois temas muito importantes para vocês. A inovação disruptiva e a inteligência artificial. São dois temas muito próximos que se conversam frequentemente e que esperamos permitir a vocês que fomentem o espírito crítico, o espírito resolutivo, de forma ética e de forma criativa. São dois temas que nascem, logicamente, fruto de muita pesquisa e de muita produção do conhecimento científico. E para fazer o bate-papo de hoje ficar ainda mais interessante, nós temos dois colegas, a Amanda e o Anderson, aqui da Senior Sistemas, uma desenvolvedora de softwares sediada em Blumenau, Santa Catarina, com mais de 30 anos de mercado, atuando nos segmentos do agronegócio, da construção, da logística e do varejo. Então, nesse momento, eu deixo a palavra agora com a Amanda e com o Anderson para que eles se apresentem. E, logicamente, agradeço antecipadamente o aceite de vocês em participar conosco deste momento tão especial para os nossos acadêmicos. Maravilha, muito obrigada, viu, Beth? Então, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou a Amanda, eu vim aqui conversar com vocês hoje. A minha carreira, ela basicamente está bem voltada para a inteligência artificial, tá? Eu trabalhei boa parte aí do meu passado com open source, mas eu migrei para a inteligência artificial e atuei como cientista de dados boa parte ali da minha carreira corporativa. Hoje eu sou coordenadora de pesquisa aqui no setor, no Senior Labs, que é onde a gente trabalha basicamente com novas tecnologias, com tendências tecnológicas aplicadas ao negócio da Senior. Então, eu espero aí estar trazendo bastante conteúdo para vocês, estar junto aqui com o Anderson. Legal, Ana. Deixa eu então me apresentar. Meu nome é Anderson Torres. Eu trabalho aqui na Senior há mais de 13 anos. Hoje eu estou como coordenador de inovação. Tenho uma formação no mestrado em administração e onde eu estudei bastante sobre inovação e cultura organizacional. E espero poder contribuir aí com esse bate-papo aí junto com a Amanda. Perfeito, obrigada Amanda, obrigada Anderson. Amanda, a gente começa então, a primeira pergunta vai para você. Amanda, a gente sabe que o conhecimento científico, ele é uma peça-chave, ele é estratégico, ele contribui de forma muito especial para o desenvolvimento de muitos países, né? E a gente sabe que, dependendo desse cenário, a questão da inovação ela é muito complexa, né? A gente tem aí o envolvimento de muitas pessoas, de muitas funções e de altos níveis de investimento, né? E dentro desse cenário todo, a gente também sabe que não é toda pesquisa que vira inovação, né? E de forma tão rápido, né? Isso não é, né, num passe de mágica. Então, o que a gente gostaria que você conversasse com os nossos acadêmicos, Amanda? De que forma que a inovação disruptiva, ela, né, baseada em inteligência artificial, ela aconteça de forma ética e socialmente responsável? Tranquilo. Bom, aqui dentro da Senior a gente trabalha com um código de ética que ele é amplamente divulgado e acompanhado aqui dentro da instituição, principalmente e fundamentalmente onde a gente desenvolve novas funcionalidades. Aqui falando de inteligência artificial, mas também de outras aplicações. A gente também tem diretrizes bem fundamentadas com relação à segurança da informação e à LGPD, que são temas bem atuais para garantir privacidade, para garantir que a gente esteja dentro da ética de todas as soluções que são desenvolvidas aqui na Senior. Falando especificamente sobre o time de dados, quando a gente faz alguma ingestão de dados de algum cliente, a gente precisa da autorização daquele cliente para que a gente utilize ele de forma anonimizada na formulação de novas soluções, tá? Então, é tudo bem processual, tem que ser assim para que a gente consiga garantir a privacidade e estar de acordo com essas diretrizes que a empresa segue, que são bem rígidas e amplamente acompanhadas aqui dentro da empresa. Quando a gente fala até um pouco mais sobre a questão mais social, né, a gente garante isso, a gente começa a nossa jornada com times, com a formulação desses times diversos, onde a gente vai estar olhando sobre diferentes perspectivas das soluções que estão sendo formuladas, tá? E aqui é importante salientar, vou até trazer um exemplo, tá, de uma aplicação que a gente desenvolveu aqui no laboratório sobre reconhecimento facial, que fica bem tangível para todo mundo, porque todo mundo conhece reconhecimento facial, é uma tecnologia aí, amplamente difundida, né?
Então a gente desenvolveu uma tecnologia de reconhecimento facial, se preocupando com o que a tecnologia abarca na sociedade, com o nosso usuário final. Então, se preocupando de verdade com questões éticas, por exemplo, dentro da solução de inteligência artificial, tá? E assim a gente consegue, claro, criar soluções e utilizar essa tecnologia com responsabilidade social. Que bacana, Amanda. O exemplo que você trouxe, certamente, né, ele faz sentido para o nosso acadêmico, né? E seguindo nessa tocada da tecnologia, Anderson, a gente sabe que as inovações, elas acontecem, né, de diversas formas e em diferentes graus. Mas o que a gente gostaria realmente de discutir aqui é compreender, né, os resultados de um alto índice de inovação. Ou seja, quando a gente está falando realmente de inovação radical ou de uma inovação que se diz disruptiva e que envolvem, né, muita pesquisa, muita tecnologia e muito tempo até que realmente elas sejam implementadas. E a gente gostaria de saber, então, de que forma ou quais são os elementos essenciais para que a aplicação de um projeto envolvendo tecnologias disruptivas dê certo, Anderson? O que você diria para o nosso acadêmico nesse sentido? Então, para que a gente possa desenvolver inovação disruptiva, eu sempre gosto de começar refletindo um pouco sobre o que vem a ser uma inovação disruptiva. Ela provoca uma ruptura na sociedade. E para a gente poder fazer um exercício bem prático assim, de como isso acontece, é só refletir, né, em processos, por exemplo, ou atividades que antes eram feitas de um jeito e por causa de um produto, um serviço, uma tecnologia, aquilo mudou, né? Aquilo é feito de uma outra forma, né? Ou em outras palavras, né? Antes era feito assim, aí com um produto novo, com a nova tecnologia, agora é feito diferente, né? Então a gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, e impactos que o celular, né, uma ferramenta simples, nos trouxe e gerou essa disrupção. Então, uma vez entendendo, né, que isso acontece dessa forma, o que a gente percebe na maioria das empresas que desenvolvem um P&D estruturado é que elas não vivem tentando encontrar uma inovação disruptiva. Elas estão focadas em desenvolver um arcabouço de inovações, na esperança que uma ou outra daquela possa ser disruptiva, né? Porque aí você divide bastante o investimento em P&D, né? E esse investimento, então, ele fica distribuído e você consegue, então, dessa forma, ter, né, a possibilidade de ter algumas inovações que podem dar certo, que podem sair do outro lado, né, como inovações disruptivas. E aí lá na frente a gente vai olhar para o passado e vai olhar, poxa, aquele produto que nós lançamos mudou o mercado. E aí a gente percebe a disrupção que foi feita. Então esse processo ele é feito no modelo de funil. Então há um investimento da empresa em vários estágios de desenvolvimento, porque não adianta a empresa querer colocar todas as fichas num único projeto e não adianta a empresa colocar muito dinheiro em muitos projetos. Então ela vai fazendo um estágio, verificando essas ideias, a maturidade delas, até que no final você tem um conjunto de projetos que aí você faz uma aposta maior. E essa aposta então vai gerar um novo produto, na esperança que foram diminuídas os riscos tecnológicos, né, para que no fim a gente tenha um produto inovador. Então a ideia, né, desse processo de inovação, ele é um processo que a gente chama muitas vezes de stage gates, né? Então são vários estágios aonde você inscreve vários projetos e à medida que vai passando esses estágios, alguns deles vão caindo. Vão caindo porque às vezes a tecnologia não está madura o suficiente, às vezes é muito disruptivo, assim, muda muito radical o modelo, daí a gente percebe, não, talvez isso não seja para agora, e aí a gente vai vendo. Outras a gente tenta fazer, não consegue, aí falha, né? E aí pelo caminho lá vão sobrando algumas ideias, alguns projetos que podem gerar esse fruto, né, essa disrupção que as empresas esperam no futuro, né? Acho que é por aí. Anderson, você trouxe na sua fala algo que é bem importante, que é o desenvolvimento, né, dessas inovações por estágios, por etapas, e a gente sabe que a pesquisa científica, então fazendo um gancho, né, com a disciplina, ela é só um dos primeiros passos para a inovação. E como a gente quer conversar com acadêmicos de todas as áreas, a gente sabe que qualquer produto, qualquer serviço, ele vai precisar passar, né, mesmo que seja uma grande ideia, né, por uma análise de viabilidade técnica, pela criação de protótipos, né,
realiza-se inclusive uma viabilidade de produção desse serviço, né? Para só então essa nova ideia ganhar o mercado. Então, Amanda, a pergunta vai para você, tá? A pergunta então seria: como os acadêmicos eles podem se preparar para competir num cenário onde essa inovação é tão forte e tem sido ainda mais impulsionada pela inteligência artificial, né, que está se tornando cada vez mais comum? Amanda, olha o desafio. É bem desafiador mesmo, tá? Mas a dica é se apropriar da tecnologia. Aqui eu estou falando de qualquer tecnologia, seja ela inteligência artificial, seja ela qualquer inovação, tá? Então, se apropriar disso, viver isso dentro do seu dia a dia e utilizar isso para benefício próprio, tá? Então, aqui entra num termo até super importante que a gente chama de Human Augmentation. Se vocês quiserem pesquisar aí, é bem legal, tá? Que é justamente se apropriar da tecnologia para aumentar a capacidade do ser humano. Tá? É bem interessante isso. Tecnologias como o ChatGPT, que hoje está super na moda, elas são tecnologias que vêm para ajudar a gente, né? Então aqui eu estou falando de inteligência artificial, mas pode ser qualquer outra, e justamente dar ideias, né? Ou até facilitar processos que são repetitivos, né? São processos que a gente pode fazer de uma maneira mais automatizada. A grande diferença, o que a máquina não consegue reproduzir, é a nossa criatividade. Então, se eu diria para vocês apostar em um tema, esse tema é criatividade, tá? A máquina não chegou nesse ponto e talvez nunca chegue. E esse é um tema que a gente tem que realmente se apropriar e cada vez mais aumentar a nossa capacidade de ser criativo. Sim, a criatividade vai fazer sempre a diferença, né? Seja a área que a gente escolher para trabalhar, é ela que vai nos fazer pessoas profissionais diferentes. Então, continuando a conversar sobre inovação, né? Já que a Amanda trouxe aí essa percepção de uma forma muito leve, a gente sabe que o processo de inovação, né, ele precisa acontecer de forma muito organizada, né? Observando os objetivos para os quais essa inovação foi proposta, né? Contempla muitas etapas e para que a inovação funcione de fato, a gente precisa do envolvimento de várias pessoas. A nossa pergunta, então, é como que a Senior ela tem avaliado o impacto da inovação, considerando agora, né, todos os usos e toda a potencialidade da inteligência artificial nos seus modelos de negócio e na sociedade em geral. Legal. A gente pode começar dando um passo atrás e falando um pouco sobre o planejamento estratégico da Senior. Então, a agenda, né, de dados e de inteligência artificial e tudo que está relacionado a esse mundo novo, né, dos dados, ela nasceu no planejamento e a partir daí, então, várias ações foram construídas, inclusive algumas que a Amanda mesmo já citou, como a questão da LGPD, segurança dos dados, o trato dos dados aqui dentro, tecnologias que a gente ia utilizar, produtos que iam começar a utilizar esse tipo de tecnologia. Então, foi a partir já de um planejamento, né, da companhia que deu os direcionamentos para que a gente pudesse iniciar esse processo de pesquisa e desenvolvimento. Então, hoje nós temos várias frentes, né, dentro da área de pesquisa, que a Amanda coordena, já tratando dessas tecnologias. Algumas delas já estão prontas para ser tratadas já como no processo de inovação, então a gente está fazendo modelagem de negócio dessas tecnologias, dessas aplicações, para que a gente possa levar isso para o mercado. Quando a gente pensa no impacto da sociedade, o que a gente espera, né? A gente espera que toda essa automação, toda essa tecnologia ajude, né, lá na ponta o usuário final. Ajude ele a tomar a melhor decisão para o negócio dele, ajude ele a economizar tempo, a reduzir custos nas suas operações. Então, tudo que a gente faz hoje, né, pensando, né, principalmente em inteligência artificial, em desenvolvimento dessas automações, é para poder ajudar o nosso cliente lá na ponta, né, a tomar a melhor decisão usando as nossas tecnologias. Anderson, quando você fala dessas várias situações relativas à inteligência artificial e aos avanços que ela tem permitido, a economia de tempo, ela tem se mostrado, então, muito benéfica, né? Às vezes de forma mais direta, às vezes de forma mais indireta, né, para vários setores. E
a gente gostaria então de saber de vocês dois. Como que o nosso acadêmico, né, que a gente tem alunos aqui de vários cursos nos acompanhando, né, e que desejam trabalhar com inovação, né, ou que gostariam de se envolver com a área da inteligência artificial, né, como que eles podem se preparar para atuar, né, convivendo com esses dois grandes temas? O que vocês diriam? Pensem que são alunos de diversas áreas, das licenciaturas, dos bacharelados, da área da saúde, da área ambiental, das engenharias, enfim. E me desculpem aquelas outras áreas que eu não consegui citar, porque são várias. Então, quando a gente pensa em ser um profissional inovador, de gerar inovação dentro da empresa, é importante a gente entender que não necessariamente eu preciso trabalhar dentro de um laboratório, né? Eu posso gerar inovação nos diversos processos organizacionais de uma empresa, né? Desde inovações que a gente chama de inovações mais incrementais, ou inovações, são melhorias, processos de melhorias contínuas. Então, por exemplo, se você, dentro de uma indústria, está dentro de um ciclo de PDCA, por exemplo, você está gerando inovação. É um processo de inovação mais incremental e que vai lá na frente também gerar resultados positivos para a companhia. Agora, existem também, nos diversos setores, a possibilidade de, por exemplo, você trabalhar num P&D, né? Em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? Então, esse é um espaço, por exemplo, que aqui dentro da Senior a gente tem, por ser uma empresa de software. O nosso P&D é muito intensivo aqui dentro, né? Então, praticamente, talvez metade da empresa é focada no desenvolvimento de novos produtos. Mas a gente tem uma equipe que só trabalha em melhoria também, porque não adianta só criar, a gente tem que criar e fazer essa evolução acontecer. Então, também é uma forma de fazer. Agora, em relação ao preparo para isso, eu acredito que algumas competências, como a Amanda mesmo já falou, a criatividade, a colaboração é extremamente importante. Você saber trabalhar em equipe, né? Isso é algo extremamente... traz um valor importante, né, para o negócio, né? Então, esse tipo de qualificação, de qualidade, o que a gente chama de soft skills, né? Claro que você também precisa ter o lado técnico bem desenvolvido, mas se você ter essas soft skills, você vai conseguir trabalhar em equipe e resolver problemas. Porque quando a gente está falando de inovação, de certa forma, a gente está tentando resolver algum problema, né, e trazer uma solução que seja diferenciada para o negócio, para as empresas, para as pessoas, né? Agora, falando de inteligência artificial, eu vou deixar para a Amanda falar daí. Claro. E é bem legal complementar o que o Torres acabou de trazer, né? Que seria a ideia de ter um perfil inovativo. Isso pode ser em diferentes postos, né? Não precisa ter um posto de inovação, né? Então, ser inovador está mais amplo que isso. Trazendo para a questão de inteligência artificial e coisas que compõem aqui o nosso time de pesquisa, que é quem dá o start nas tendências tecnológicas, como eu falei para vocês, a gente tem alguns perfis diferentes e alguns cargos, tá? Dentro do perfil mais de pesquisa, aqui a gente tem mais os cientistas de dados. Mas eu vou aproveitar aqui para dar uma diquinha e abrir um pouco mais esse leque, já aproveitando esse gancho para vocês, tá? Então, dentro da área de inteligência artificial, para quem se interessa nesse mundo, a gente tem basicamente 4 cargos que são, assim, o topo, né? Seriam os principais, os fundamentais. Eu vou começar tentar fazer da maneira mais didática aqui, tá? Então, primeiro a gente tem o engenheiro de dados, que é quem de fato vai pegar aquele dado que está, enfim, em N lugares e vai criar um fluxo, né, que a gente chama de pipeline, que vai ser essa extração do dado, automatização do dado, para realmente viabilizar esse dado para o uso em diversas soluções. A gente vai ter também um analista de dados, que ele está mais preocupado com o negócio. O analista de dados ele pode estar dentro das diversas áreas, então pode estar dentro da área de marketing, pode estar dentro da área de vendas, e ele vai criar soluções de visualização para ajudar nas decisões de negócio. A gente tem o cientista de dados, que esse aqui a gente tem aqui no laboratório de inovação, que é a pessoa que vai pegar o que foi construído pelo engenheiro de dados, então aquele dado que está todo formuladinho, bonitinho, com as preocupações de qualidade, e vai fazer soluções de machine learning. Então, entender quais são as propostas que consegue criar em cima desses dados, entender qual é o valor que ele entrega também e criar essas soluções, tá? Inclusive, eu pegando o gancho da Beth, ela falou sobre prototipação. A gente faz muito isso aqui, né? Provas de conceito. O cientista de dados ele vai ter mais esse cargo, de fazer as provas de conceito, de mostrar a viabilidade das hipóteses que ele montou. E por fim, a gente tem o engenheiro de machine learning.
Então, é quem pega o dado que está viabilizado pelo engenheiro de dados, o que foi construído, a prova de conceito que foi construída pelo cientista de dados e que, de fato, vai automatizar essa solução, que vai ser entregue para o cliente. Então, ele vai deixar tudo redondinho, vai garantir a assertividade daquele modelo, vai garantir que ele, de fato, entrega valor, o retreino com o tempo, manutenção. Então, esse profissional ele vai estar preocupado com isso, tá? E daí, de fato, a gente conclui aí toda a solução, né? Passei pelos principais cargos. A fala que a Amanda fez agora, gente, ela tem muita conexão com as competências, com as etapas que são necessárias para as diversas entregas, né? E se a gente pensar que muita coisa ainda está para chegar, a gente precisa olhar para o futuro, né? E a gente tem percebido que a alfabetização para futuro, segundo a Unesco, segundo o Fórum Econômico Mundial, né, essa alfabetização para futuros ela tem sido considerada uma das competências essenciais aí para o século XXI. Né? Então, a gente sabe que a alfabetização para futuros, ou a aprendizagem preditiva, ou o pensamento de futuros, né, vai nos remeter para qual abordagem? Né? Aquela abordagem de que se você consegue estudar o movimento das mudanças, né, você consegue também se preparar melhor para o futuro, né? A gente consegue imaginá-lo, desenhá-lo agora no presente e interferir na sua construção. Onde que eu quero chegar com isso tudo, né? A gente imagina, então, que a alfabetização para futuros pode colaborar no processo de inovação, de transformação da realidade, ou seja, canalizando os esforços para a criação de um futuro desejável, de um futuro melhor. Será que a gente consegue estabelecer essa relação, Anderson? Eu acredito que sim. E pensando sobre o futuro, a Senior ela desenvolveu um planejamento estratégico. Vou voltar no planejamento estratégico porque ele é muito importante para a companhia. A gente desenvolveu um planejamento estratégico que nós chamamos de Senior Futures. E nesse planejamento estratégico a gente constrói de forma colaborativa, então é o pensamento coletivo, é o reflexo do pensamento coletivo nas mais diversas camadas da organização. A gente tenta refletir o pensamento do que vai acontecer no futuro, tentando antecipar isso. E a gente faz isso usando uma abordagem de Design Thinking, que a gente chama de Double Diamond. Então a gente tem um momento onde a gente faz uma divergência de pensamentos, e aí geralmente a gente traz gente de fora para nos ajudar nesse fermento e nessa colaboração, e depois um processo de convergência, que vai nos direcionar às iniciativas e projetos, tanto projetos de produto, quanto projetos de pesquisa, quanto de projetos organizacionais, que vão nos direcionar para o futuro que a gente deseja e gostaria de ter. Então, esse é um primeiro processo que a gente tem, é como se fosse a organização coletiva, o coletivo, pensando no futuro. Além disso, a gente também desenvolveu aqui dentro da Senior um pensamento bastante forte no design de produto. E aí a gente utiliza muitas ferramentas de design para poder construir produtos que tentam antever as necessidades dos clientes, que vão lá para a tendência, tentando chegar no usuário e antecipar a forma de uso dele. Foca muito na experiência do usuário. E aí a gente tem um time de design que interage com todos os times de produto, com metodologias também do pensamento coletivo, novamente, para poder chegar e entregar produtos inovadores. Então, iniciativas e projetos e produtos inovadores. Por fim, a gente entende que tudo isso só funciona porque tem gente por trás trabalhando. Então, assim, a Senior é uma empresa intensiva em mão de obra. E aí a gente olha para as competências organizacionais, é um trabalho que a gente vem fazendo há vários anos aqui dentro da Senior, e tentar conectar essas competências com as tendências, né, de pensamentos como a da Unesco. Né? Então, muitas das nossas competências se encaixam com esse pensamento de futuro da Unesco, né, do pensar da Unesco. Então, desde colaboração, criatividade, inovação, pensamento crítico, decisão orientada a dados, long life learning, que é o processo de aprendizagem contínua. Essas todas são competências
que são desenvolvidas dentro da organização, e para isso a universidade corporativa nos ajuda com isso, então ela gera conteúdo para poder fazer essa formação das pessoas, né? E posteriormente elas serem avaliadas, né? Como elas estão, como está o desempenho dela, né? Nessas competências, e aí a gente vai construindo essa organização, que é uma organização que se propõe a inovar, né? A estar sempre criando coisas novas, né? Olhando para o futuro. Eu acho que é essa conexão que eu consigo estabelecer com a Unesco aí, e esse pensamento do futuro. Anderson, obrigada. Amanda, obrigada. Eu acho que as considerações que vocês trouxeram para a gente ao longo dessa conversa vão permitir para os nossos acadêmicos muitas reflexões acerca não só da inovação, não só da inteligência artificial, mas especialmente da criatividade que nós podemos, né, usar todo esse potencial, todo esse arsenal que está aí da nossa mão. Acho que aí é que está o diferencial. Obrigada. E acadêmicos, a gente se vê. Tchau, tchau.